convívio social no dia a dia, às vezes, não é fácil. E ter um relacionamento com alguém, às vezes, é um pouco mais complexo. Exige paciência, cuidado, perseverança e muitas vezes não sai como a gente espera. Por conta disso, a psicóloga Rejane Ferreira está aqui conosco para falar sobre o tema. Oi, Rejane, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia você que está nos assistindo. Vamos lá falar dessa história de a outra pessoa trazer para mim frustração das minhas expectativas, sofrimento, decepção, desencontro com aquilo que eu tanto desejei. Isso é do ser humano, né? É verdade. Agora eu quero começar falando de uma coisa que eu desconfio que não existe. Você pode até acabar com essa impressão que eu tenho. Como você não tem expectativa? Não existe você não ter expectativa. Ou existe? Então vamos lá. Olha, isso tem tanto a ver com a nossa formação psíquica, porque se eu contar para você de casa aí, para você, Cleide, o tanto que isso é forte, porque faz parte da nossa constituição mesmo. Vamos lá. O bebê nasce, tá ali totalmente vulnerável, precisando que o outro cuide dele por completo, senão ele vai morrer. Totalmente dependente do outro, não é? Então, a gente vai ali recebendo o carinho, o amor, o alimento, a proteção física. E aí, esse bebê, num primeiro momento, ele nem entende quem é ele, né? É muito comum a criancinha, o bebezinho, ele olha para a mãozinha dele, ele nem sabe que aquela mãozinha dele ainda, ele só é dele, né? Ele ainda só vai ter dimensão disso ali para o 6º mês. Então, a gente realmente aprende sobre si através do outro. É o outro que contou pra mim: oi, bebezinha, você é a Rejane. Alguém que falou: você se chama Cleide. A Cleide tá com fome? A Cleide tá triste? O que a Cleide quer? Tanto é que a criança vai crescendo, ela fala de si mesma na 3ª pessoa, né? Ela fala assim: ah lá, a criança, o bebê quer. Ela não fala eu quero. Então a gente aprende muito de si através do outro. Então é o outro que está ali e que vai atendendo às minhas demandas. E eu vou tentando descobrir o que o outro quer de mim. E na medida que eu vou conseguindo fazer o que eu acho que o outro quer de mim, o outro vai me validando. É isso mesmo, muito bem. Então, é nessa relação de projeções, o que eu projeto no outro, o que eu acho que o outro quer de mim, e o outro realmente projetando em mim o que ele acha, ele me validando, a gente vai crescendo. E nisso tem uma questão. O outro é o outro e eu sou eu. Só que a gente demora a saber disso. O que a gente começa a fazer? A gente vai crescendo e a gente vai se misturando e começando a achar que o outro vai corresponder àquilo que eu desejo. E o outro do lado de lá também achando que em algum momento eu vou corresponder àquilo que ele deseja. Então, esse nível de desencontro vai ser frequente na vida do ser humano e esse achismo do outro fazer o que eu quero vai permear a gente. Então, pessoal, olha, psiquicamente falando, nós fazemos projeções, nós fazemos expectativas. A grande questão é que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo dimensionar, filtrar, dosar esse nível de expectativa. Tá certo. Aí é que tá, dosar. É um treinamento, tem que fazer terapia, porque veja bem, eu sempre tenho a expectativa alta com qualquer pessoa, com filho, com irmão, com namorado, com amigo. Eu sempre tô dando, Cleide, sempre que tô colocando a coisa bem alta, aí eu me frustro. Mas aí eu não quero ser mais assim, pra não me frustrar. Então tem que fazer terapia? Eu acho que é muito importante a pessoa se autoconhecer. Quanto mais eu sei de mim, mais eu consigo me abastecer com aquilo que eu preciso e eu vou despendendo menor energia de expectativa em relação ao outro. Eu realmente vou ficando menos refém do que o outro faz ou deixa de fazer. Aí, Cleide, vamos pegar aqui na parte dos relacionamentos, né, afetivos. Se a gente for pensar assim, o que a gente ouviu lá nos contos de fadas, né? O que a princesa sempre ali esperava?
um príncipe encantado. A perfeição. A perfeição. É. Então, e de fato, existem vários estudiosos que falam sobre o que está por detrás dos contos de fadas. Tem ali muitos mitos que nem começaram ali, começaram desde a mitologia grega. Mas essa ideia ali tão permeada nos nossos quartos mentais mais internos, né? Lá nos contos de fadas, e que os contos de fadas foram feitos para as crianças, porque a criança tem essa visão mais totalizante da vida. O quem é do bem é muito do bem, quem é do mal é muito do mal, não é? Então, isso vai criando uma suposição de que existe alguém em algum lugar do mundo capaz de vir aqui e me salvar. Me salvar de quem? De tudo. Do mundo, das demandas do mundo e, acima de tudo, me salvar de mim mesma. Porque aí eu não preciso fazer mais nada, é o outro que faz por mim. Só que eu acho tão interessante que a gente vai crescendo e quem diz que a gente vai abrindo mão da busca por esse ser ideal que me salva de todos os males da minha trajetória de vida, os males das cobranças do mundo, os males das minhas demandas internas. A gente ainda se fixa nessa suposição de que vai existir algo ou alguém real, concreto, que vai vir aqui e me salvar a pátria totalmente. E quando não salva, vem a frustração. Vem a frustração. Aí o príncipe virou um sapo. O príncipe vira um sapo. Mas aí, sabe o que eu fico pensando? Porque a gente tem essa narrativa, né? Eu queria tanto um príncipe encantado, mas eu acho que a gente devia falar diferente. Eu queria tanto um escravo. Nossa, mas aí choca. Isso não é muito sociável. Mas emocionalmente, no fundo, isso mesmo. eu quero um escravo. É isso mesmo. Eu quero escravizar alguém que fique ali 100%. Tudo, gente, adivinhando o que eu quero, fazendo as coisas do jeito que eu quero, em sintonia com o que eu tô sentindo. Então, se eu tô animada, feliz, o outro também tem que estar animado, feliz. Se eu tô triste com alguma coisa, o outro tem que ficar triste comigo. Se eu quero algo que simplesmente não existe. Não existe. Mesmo. Essa questão tão totalizante não vai existir. E é tão paradoxal, pensa só comigo, tão maluco isso. Porque algumas pessoas se colocam, às vezes, nesse suposto lugar de fazer o que eu acho que o outro quer de mim. Olha que novela, gente, olha que novela. Eu tô falando de uma coisa muito corriqueira, muito do dia a dia, mas ela não é tão simples assim da gente entender. Então, vamos lá. Pensa aí num momento de um grande apaixonamento, tá? Aí vai ali, e me apaixono muito pelo outro, aí eu começo a achar, a tentar desvendar ali, né? O que eu acho que esse outro quer de mim? Vamos pensar aqui numa cena, uma moça que se apaixonou por um rapaz e aí ela quer que o rapaz seja o príncipe encantado dela, vai salvar ela. Mas ela acha que primeiro ela tem que garantir a presença dele com ela, não é? Senão, porque se ele sai de cena, a salvação dela morreu. Então, pera lá. Então ela tem. Aí ela fica lá olhando e ela começa a entender assim, bom, ele gosta de andar de moto, então eu também vou começar a gostar de andar de moto. Sim. Olha, ele adora escutar música de rock, estilo rock pesado. Então vou começar a escutar isso também. E ela começa, ó a loucura, a abrir mão de si para também se escravizar no que ela acha que o outro quer dela, para que desse jeito, lá no fundo, não é que ela tá só satisfazendo o outro, ela tá satisfazendo o outro para o outro continuar com ela. Todo mundo acorrentou. Ela tá acorrentada nele, ele tá acorrentado nela. Oh, gente, isso é tão comum, isso é muito comum. Aí, na medida que a gente acorrenta o outro e se acorrenta, o que a moça começou a fazer? Abrir mão dela mesma. Ela vai perdendo a noção de quem é ela, o que ela deseja. Ela tá tão misturada ali no outro que ela já nem sabe. Será que eu gosto de música sertaneja ou é rock? Será que eu gosto de correr na praia ou se eu gosto de andar de moto? Ela já não sabe de si. E na medida que a gente não sabe da gente e que a gente não contempla o desejo da gente,
a gente começa a, vou usar um termo pesado, tá? A gente começa a morrer afetivamente. Eu Bem começo pesado. a ficar uma pessoa mortificada com a vida e, inclusive, menos interessante. E aí, o que vai acontecer? Eu tô lá tentando entender o que o outro quer, fazendo o que eu acho que o outro quer para manter o outro comigo e, ao mesmo tempo, eu vou me perdendo de mim mesma. Eu, inclusive, começo a ter uma relação menos desejante com a vida e eu começo a ficar bem óbvia. Agora, tem um lado aí meio pesado também. A pessoa, quando separa, seja por separação física mesmo e até por morte, essa pessoa não consegue se libertar muito rápido, não, dessas amarras. Mas vamos lá, excelente colocação. Porque isso pode estar acontecendo por muito tempo. E ela está perdida de si por muito tempo. E mesmo que chegue em algum momento, sei lá, a ficha caiu, percebeu que ela não está mais feliz, o outro não está mais feliz, e aí eles querem, então, finalizar essa relação, só que ela está tão perdida de si mesma que ela já não sabe mais, assim, é um susto muito grande. Eu acabou um relacionamento que estava muito ruim, mas eu aqui também estou muito pouco, eu estou sabendo muito pouco de mim. Então ela fica... Tem uma expressão que a psicanálise lacaniana chama, que é corpo despedaçado. É como se emocionalmente ela não sabe assim, quem sou eu mais? Não sei. Aí ela vai precisar de um certo tempo para juntar os caquinhos ali que sobraram dela, possivelmente fazer um novo mosaico, uma nova configuração e dar conta de se realinhar no mundo de novo. Rejane, tem uma situação também de relacionamento que eu acho preocupante quando as pessoas falam assim, eu vou casar com esse fulano, mas depois que eu casar eu mudo ele. Ah, tá. E não muda nada. E não muda nada. E aí começa a briga e tal. E ela acha que o casamento lhe dá o poder para poder mudar a pessoa. E isso nem sempre acontece. Aliás, quase nunca acontece, que ninguém muda ninguém, eu acho. A gente, olha, gente, a gente consegue, e olhe lá, né, mudar a gente querendo muito. Isso. Agora... Querendo muito, você disse bem. Agora, mudar o outro, você até pode tentar o jeito, o caminho de pensar assim, bom, eu não mudo o outro, mas pelo menos eu posso não ser corresponsável com o outro por aquilo que ele faz. Vamos pegar aqui, sei lá, um exemplo mais forte. Faz de conta que eu tenho alguém ali que eu percebo que tem uma inclinação pro álcool, pro alcoolismo mesmo, né? Então, num primeiro momento, eu não dou tanta atenção àquilo, eu também bebo, e aí a gente namora, e eu vi que de vez em quando ele passa da conta, já me comentaram que ele bebe muito, mas eu acho que lá na frente, na hora que ele for mais sério, casar comigo, tiver filho, tudo isso vai parar e tudo mais, enfim, vou caindo nessa historinha. Mas... achando que, depois de tudo, esse príncipe para de beber e vem aqui atender tudo que eu projetei em cima dele. Eu não vou conseguir fazer isso. Agora, eu posso também não ser corresponsável com ele. Do tipo assim, eu ser super parceira dele enquanto ele tá bebendo. Eu vou, olha, até aqui eu tô ali compartilhando minha vida. Chegou o momento, aí eu vou me recuar. Eu tenho como me defender um pouco mais daquele contexto que para mim é tão ruim. Eu posso, então, deixar de ser corresponsável. Agora, achar que o que eu faço ou deixo de fazer, eu vou mudar o outro, sendo que o outro não quer sair daquele estilo de comportamento, é bom esperar bem sentado, porque não vai dar certo. E como é que a gente tenta mostrar para o outro que a gente não está satisfeito com um certo tipo de comportamento dele, sem ser assim tão agressiva, sem briga, sem nada? Tem uma fórmula, um caminho para isso? Eu acho que tem um caminho que é o mais eficaz. Nem sempre a forma como a gente manifesta para o outro o nosso descontentamento, nem sempre precisa ser pela fala. Pode até ser que em algum momento eu venha e comente alguma coisa, mas tem que depender muito também das nossas ações. E olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu duvido muito
de queixas que perduram, tô falando entre relacionamentos, tá? Que perduram por muitos anos. Sabe aquele casal que passa ano, e eles se queixam ali da mesma coisa? Eu presto muita atenção nessa gosma neurótica. Por quê? Se sempre eu tô reclamando de uma mesma coisa e aquilo ali tá insistindo, eu já não sei mais que tanto que aquela queixa, ela é real. Porque ainda tem essa. Olha só, ser humano, ainda tem essa. Eu posso reclamar, porque você é isso, você é aquilo, tanana, mas em algum momento eu reforço aquilo, em algum momento eu me beneficio daquela pessoa ser daquele jeito. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Cada caso é um caso, mas, acima de tudo, tente trazer para suas ações a manifestação. E não precisa ser uma ação brusca, sabe? Eu vou bater porta, Não! Faça diferente. Vou dar um exemplo. Acho que é um exemplo bem legal. Vamos imaginar que uma pessoa fique assim, porque... eu queria tanto que a pessoa com quem eu casei, sabe? Ela tinha que ganhar mais dinheiro. Tinha que ganhar mais dinheiro, gente. Se a pessoa que eu casei ganhasse mais dinheiro, olha o tanto que ia ser bom. Eu ia conseguir viajar um pouco mais, eu ia mudar de lugar que eu moro, eu ia conseguir trocar de carro. O outro tinha que ganhar mais dinheiro, o outro tinha que ganhar mais dinheiro. Aí eu chego lá na cabeça dele assim e começo a falar, mas por que você tá trabalhando só essa carga horária? Mas por que você tá nesse emprego? Vamos pensar em outro. E eu jogo lá pro outro. Então vamos agora vir pra cá. Bora. Que tal a oportunidade? Você quer mesmo ter uma vida com maior conforto? Por que você não faz você mesmo? Você quer trazer mais dinheiro pra sua casa? Por que tem que vir do outro? Por que você não banca pra você? Por que você não traz pra você essa necessidade? Olha que eu tô sendo provocativa, hein? Eu tô conversando aqui, pessoal de casa, o povo no estúdio aqui tá todo mundo rindo. Mas por quê? Porque, gente, quando a gente cobra alguma coisa de alguém, eu tô querendo... É a mesma história do príncipe encantado. Eu tô querendo que aquela pessoa me salve. Por que eu não posso eu mesma fazer mais por mim? Mas é que... por isso que eu falo. Então, eu quero comer omelete, mas não quero quebrar os ovos. Então, eu quero deixar tudo pro outro. Você quebra os ovos, você faz omelete e eu ainda vou falar, põe mais sal. Não dá, gente. É verdade. Agora, tem um outro lado também, no lado masculino, é que a gente percebe nos relacionamentos das pessoas que convivem com a gente, que às vezes a moça é uma chata. E aí o cara tinha uma expectativa de ter uma vida legal com essa pessoa, mas ela virou uma sapa. Porque tem muitos homens nos vendo agora e eles devem estar falando aqui, é só a gente que vira sapo? Tem muita mulher virando sapo também. Sem sombra de dúvida, as expectativas estão dos dois lados, né? E muitas vezes também ali no imaginário masculino, né? Ele vem achando que a mulher vem e vai também contemplar. Sabe aquele imaginário que a gente tem, aquela imaginação mesmo assim, do que é ser mulher? Uma mulher, ela é sempre carregada de muita ternura, de muita elegância, de muita ponderação, de muita compreensão. Meiguice. De muita meiguice. E tá ali pronta e linda esperando ele, né? Ai, gente, também vamos cair a ficha. Não é? E aí, ter dimensão de que, poxa, a pessoa, né, que eu escolhi, ela tem inúmeras qualidades. Isso é outra coisa bem importante. Vamos abrir os olhos para as qualidades que as pessoas têm. Isso. Agora, não necessariamente ela tá ali, naquela figura totalizante dos contos de fadas, porque a princesa é assim. A princesa é sempre muito linda, elegante, ponderada, sábia, justa, generosa. Ela é tudo de bom, 100%. Por isso que ela, inclusive, a princesa do conto de fadas não existe. Porque ir para esse lugar de idealização, de projeção totalizante, é muito ruim, muito prejudicial. Vamos baixar a bola, vamos enxergar as pessoas com o que elas têm e o que elas não têm. E aí tem um termo que eu acho muito bacana, chamado vamos suportar a incompletude. Somos seres incompletos, a gente e o outro.
Tem que ter essa consciência, né? De que você não é completo, que você tem seus defeitos, né? E a gente pode, num relacionamento, modificá-lo dia a dia com sabedoria, com amor e principalmente contemplar as qualidades das pessoas. Exato. Exaltar, né? E a gente fica achando, o ser humano é danado, falando aquela história da expectativa, a gente fica achando que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Que o outro lá, a gente não sabe o que passa em cada relação. Sim. Então, vamos olhar aqui para aquilo que a gente verdadeiramente tem na nossa relação com o outro, mas vamos olhar também aquilo que a gente verdadeiramente tem da gente com a gente mesma, da gente, você com você mesmo. O que é que eu estou sabendo de mim? O que é que eu estou contemplando em mim? Quanto mais eu penso assim, a vida é tão maravilhosa, ela é tão cheia de possibilidades, a gente pode transformar a vida num buquê tão colorido, ao invés de nos fecharmos e focar o tempo inteiro como se fosse um radar. Ah lá, ó, ele deixou de fazer isso pra mim. Ah lá, ó, ela foi agora meio chata. Ah lá, ó, a gente fica um radar tentando catar ali, né, das pessoas que convivem com a gente, aquilo que nos desagrada. Vamos limpar essa lente, vamos ver as coisas com um olhar mais positivo, vamos enxergar o que a gente tem de bom, vamos nos sentir agraciados, né, por tantas coisas que são maravilhosas e que, ao mesmo tempo, são imperfeitas. A perfeição não existe, pelo menos aqui não para nós, né, seres humanos. E eu vou te falar, uma pessoa muito perfeita, eu acho que é um saco. Olha, se a gente for pensar em perfeição, vamos lembrar naquela história de um acorrentar o outro? Quando a gente cai na ideia de falar assim, não, então o perfeito é aquele que atende tudo que eu quero, ou seja, meu escravo. Meu escravo. Só que eu tenho que ter noção de que esse escravo, lá dentro dele, ele vai perdendo o brilho. Porque ele passa a não ser ele passa a ser a extensão daquilo que eu quero. E na medida que ele não brilha, eu passo a não achar ele mais tão interessante, ele não chama a minha atenção. A obviedade tira da gente o desejo. Então, gente, então a gente não adianta querer escravizar ninguém na sua e nem se deixar escravizar pelo outro, porque não é assim que a gente vai ter um relacionamento feliz, não. E brilho é tudo de bom, né? É por isso que eu falo, toda segunda-feira você vem aqui, dá um brilho na nossa estrela, né? Eu acho muito importante. Agora tem um lado também, assim, que é um pouco preocupante, quando a pessoa acha que, além de escravizar, ela apaga aquela outra pessoa, ela fica totalmente apagada, como você disse, que sumiu o brilho dela. E quando acontece que isso vai mostrando para os filhos, meu pai, eu não quero ser assim como meu pai, não. Ou então, a filha, nossa, minha mãe é muito mandona, eu não quero ser assim como minha mãe, não. Acontece isso? Pode acontecer e pode, inclusive, de provocar a possibilidade do outro, do pai, da mãe, se tornar um antimodelo. Não é? Então, já pensou, gente? Isso também não é comum. De repente, vamos pegar aqui uma mulher que olhou e falou assim, nossa, minha mãe ao longo da vida foi aquela mulher tão apagada, tão submissa. Ela abriu mão de si para viver só aquilo que meu pai queria, que ela achava que meu pai queria dela. E, ao mesmo tempo, o que deu? Não adiantou. Meu pai, ali com ela, não ressaltou, não a enalteceu. Às vezes, até fez coisas erradas com ela. Eu não quero ser isso, não. Eu vou lá pro oposto. Então, tá vendo? Assim, tudo aquilo que é muito radical tende a trazer mais sofrimento. O excesso ali, aquela submissão, mas também eu vou lá pro oposto. Assim, eu não aceito ninguém mandar um nada comigo. Eita, também não precisa ser assim, porque senão você já chega no nível de defensiva e você se torna uma pessoa também arisca, sabe? Agressiva. E aí também não vai ser desse jeito. Rejane, muito obrigada por mais esse dia feliz aqui toda segunda-feira. A nossa segunda-feira sempre fica melhor quando você vem. Eu é que agradeço. Eu tenho aqui, né, numa segunda-feira, esse momento tão iluminado. Eu fico muito grata de participar e que nós tenhamos uma excelente semana. Obrigada.